E aí, aqui é o Zangado e hoje é dia de sagas e a saga que volta para sua 90ª parte. Jovens, hoje lhes trago a saga Metal Gear, essa saga tão complexa de se compreender, tão difícil de se explicar, mas ao mesmo tempo revolucionária e um dos maiores exemplos da história de games que comprovam que os jogos têm enredos, sim, e que eles podem ser chamados de arte. Para de falar, Zangado, você já me perdeu no 90º, velho. Que palavra horrorosa que é essa. É o seguinte, nessa parte 9 teve alguns erros de informação, mas como eu sou um cara privilegiado por possuir um público como vocês, eu sei muito bem disso, apareceram trocentos gafanhotos oferecendo ajuda na maior boa vontade, eu não canso de dizer, vocês são foda pra caralho. Sempre que surge alguém na vida de vocês pra apontar defeito, ignora, deixa falando sozinho. Agora, sempre que surgir alguém pra oferecer ajuda, reconheça o seu erro e agradeça. Então bora refazer essa parte 9, mas já inserir a parte 10. Ué, nona com 10ª, 90ª. Vai ficar um videozão nervoso, maior que a versão estendida do Senhor dos Anéis. Então vídeo de saga, vamos ao nosso ritual padrão. Vai lá, prepara 2 lanches, tá? Coisa leve pra não engordar, se acomoda, fica bem confortável e vem com o tio. E vamos começar então pela história do Phantom Pain, que seria a parte 10 inédita, né? E ao final de tudo a gente vai pra 9, só que sem as caneladas. Na parte 8, tivemos todo o enredo de Ground Zeroes, esse que atua como um prólogo, um prequel, um tutorial, entre aspas, de Phantom Pain. O enredo de Phantom é um dos mais geniais, interpretativos e complexos vindos de Kojima Senpai. É que muitas pessoas não conseguiram entender e acabaram julgando de forma errada. A história acaba sendo tão sutil em certos momentos que nem se pode julgar, porque o jogo realmente se posiciona de forma diferente dos outros trabalhos de Kojima. Já já vocês vão entender. Teremos spoilers nesse vídeo, tá? Coisas que eu sou totalmente contra nas minhas análises, mas aqui se faz necessário, mas eu prometo que vou dosar isso. Eu não vou estragar a experiência de ninguém. Vocês têm que jogar pra ver. Como vocês sabem, eu zerei o Ground Zeroes no meu vídeo da primeira hora em março de 2014 e eu preciso começar a explicação do Phantom falando sobre esse final, porque um tá colado no outro. Vocês se lembram da história super pesada do Ground Zeroes que eu contei detalhadamente na parte 8, onde Boss parte em resgate de Chico e Paz. Ao final, ele consegue. E no retorno para a Mother Base, a bordo do helicóptero da MSF, que é a organização privada do Boss, ele acaba percebendo que a barriga de Paz foi aberta. Vocês também se lembram do que eu falei que tinha lá dentro, né? E não só ali. E é nesse exato momento que ele pede a ajuda do seu médico militar de confiança para cortar os pontos e descobrir o que é aquilo. Por conta do tempo ser curto, isso vai ter que ser feito sem anestesia. Depois de sofrer muito, o Boss descobre que tinha uma bomba na barriga da Paz, ele retira e joga no mar. Em seguida, no helicóptero, do nada, a conexão com a Mother Base foi cortada via rádio sem respostas da base. E tudo isso que eu tô falando vai acontecendo muito rápido, dando aquele desespero, sabe? Boss decide abrir a porta do helicóptero para ver se havia acontecido alguma coisa, afinal ele já estava perto do local, não tinha motivo para perder sinal. E aí, ao abrir a porta, ele vê a Mother Base em chamas. O que tinha acontecido ali foi a Operação Cavalo de Troia, realizada pelo grupo paramilitar XOF. Resumidamente, a XOF é uma organização paramilitar que servia como um esquadrão de limpeza para a Fox. Agiam como uma sombra, um reflexo da Fox, tanto que o logo deles é um espelho. Inclusive, cuidavam de tudo por trás da Snake Eater, seguindo os passos da cobrinha pelada e fazendo limpezas dos possíveis rastros deixados pelo agente. Mais tarde, a XOF acabou se tornando uma força de ataque da Cypher, também conhecida como Patriots, sob o comando do homem de confiança do Major Zero, Skullface. Cara legal. Pois é, os soldados da MSF estavam sendo massacrados e tudo estava indo pelos ares. Vocês se recordam que na cutscene inicial do Ground Zeroes, depois do super close padrão no glúteo do Big Boss, nós visualizamos alguns helicópteros voando por cima enquanto ele escalava lá aquela montanha, aquele morro. Pois bem, estes eram os helicópteros da XOF com seu esquadrão de ataque que estava indo em direção à Mother Base. A base estava em chamas por conta dos explosivos que a XOF armou secretamente na parte inferior das plataformas o momento da inspeção. Lembram da bendita inspeção que eu falei na parte 8? Foi tudo uma armadilha muito bem orquestrada pelo Skullface
um real cavalo de Troia. Boss dá ordem pro helicóptero descer para tentar lutar, né? Ele encontra a Kaz e mais alguns soldados lutando. Uma batalha ali acontece, não demora muito para ele sacar que já era, filho. E decide voltar pro helicóptero, graças a alguns soldados que vão se sacrificando. Boss, Kaz e um único soldado conseguem entrar. Kaz fica revoltado, velho, com a situação, e ao ver a Paz ele surta mais ainda. Diz que tudo que aconteceu é culpa dela e tal. Nesse momento que a Paz volta à consciência, ela se levanta e fala para os tripulantes do helicóptero que ela tem uma outra bomba que está alojada no seu útero. Ao falar isso, ela então abre a porta do helicóptero e se joga para tentar salvar a vida de todos, mas... E nesse momento, o game acaba. Bom, jovens, essa é a finalização do enredo do Ground Zeroes. Guardem bem essas informações, pois agora seguiremos para Phantom Pain. Depois da queda do helicóptero, nos é revelado que Kaz e Snake sobreviveram. Porém, Boss entra em coma por 9 anos. Agora eu vou pedir para vocês puxarem na memória o vídeo da primeira hora do Phantom Pain. O enredo de Phantom se inicia com Boss acordando em 26/2/84. No mesmo momento em que a enfermeira está fazendo as suas rondas habituais no quarto dele. Ao perceber que Snake havia despertado, ela corre e chama o doutor que era responsável. Entretanto, Boss adormece novamente. Mas antes de adormecer, a enfermeira fala as seguintes palavras pelo telefone. Vi recobrou a consciência. 3 dias depois, ele acorda novamente, só que dessa vez a enfermeira e o doutor já estão no quarto, atenciosos para a reação de Snake diante da sua recuperação. Nesse trecho nós temos um tutorial ali de controle de câmera para mexer a cabeça, e eles revelam para Boss que ele ficou 9 anos em coma. Ele acaba surtando e tem que ser sedado. Mas alguns dias se passam, ele recobra novamente a consciência e agora está menos assustado, e com isso ele pode ouvir o que o médico tem para falar. Ele começa listando quais foram as sequelas que o acidente causou em seu corpo. É pouca coisa, tá? Quase nada. Tipo assim, 108 fragmentozinhos que penetraram no seu corpo, malícia. Um imenso estilhaço que ficou alojado no seu córtex cerebral, bem bonito, bem elegante. Pelo fato do córtex ser algo muito sensível, fica praticamente impossível com que esse estilhaço seja removido. Depois disso, o doutor revela para Snake que ele também havia perdido seu antebraço. Olha que legal. E ao perceber isso, ele surta novamente e tem que ser sedado. Mas dias se passam e Boss acorda, o médico informa que praticamente o mundo inteiro está atrás da sua cabeça. É notícia boa atrás de notícia boa, e ele vai ter que mudar a sua aparência. E aí uma tela de customização surge. A customização desse personagem é basicamente a edição do personagem que nós iremos utilizar em Metal Gear Online, modo que eu vou comentar só no final da saga. Essa customização é bem variada, ela te dá uns rostos lá, padrões para editar, você pode mexer na bochecha, queixo, nariz, olhos, sobrancelha, cabelo, é até bem livre. Após efetuar a edição do rosto, o doutor fala que tudo ocorreu com um imenso sucesso e que as ataduras da face de Snake podem ser removidas. Após essas ataduras serem removidas, o rosto que nós customizamos é ignorado e com isso voltamos para a face original de Big Boss. Então, o doutor fala para ele que a partir daquele momento, seu nome será Ehab, que no hebraico significa irmão ou pai. Também foi nome de um rei de Israel contado no Velho Testamento que tinha um comportamento pecaminoso. No livro clássico Moby Dick, é o nome do capitão obcecado em pegar a enorme baleia branca. E o nome do navio dele, vejam só, era Pequod, que é o mesmo nome do helicóptero que leva e traz Big Boss pra tudo quanto é lugar, né? This is Pequod! Enfim, o doutor também diz para que Boss esqueça tudo o que ocorreu em seu passado, e nesse momento ele entrega 2 fotos, essas que mostram ele com Kaz e seus soldados na base. Durante o diálogo, a enfermeira que estava posicionada atrás do doutor é assassinada por uma mulher, e em seguida o doutor também é. Então, ela recebe uma ligação do mandante e o informa que o objetivo de assassinar Snake ainda está em progresso. E também informa que o paciente que está na cama do lado havia visto o seu rosto. A tal mulher saca sua arma e na hora que ela vai executar o Big Boss,
o paciente da cama do lado a ataca. Ao revidar e jogá-lo no chão, o misterioso homem acaba pegando um frasco de álcool e jogando contra ela. Ela então saca uma faca e manda no seu braço. Ela voa pra cima de Snake e tenta matá-lo enforcado. Quando a câmera começa a escurecer, dizendo que você tá morrendo, né? Houve um barulho de isqueiro e quando você volta ao normal, ela tá pegando fogo já e acaba caindo pela janela. E esse cara que te salvou fala pra Big Boss que tá na hora de ambos fugirem dali, pois brevemente o local vai por água abaixo. E no mesmo momento, Boss faz uma pergunta pra esse cara. Who are you? Who am I? You're talking to yourself. Been watching over you for 9 years. You can call me Ismael. Decorem essa fala. Em seguida, esse Ismael aplica uma injeção em Snake que irá servir para que ele possa recobrar seus movimentos e poderem fugir. Pelo fato da injeção ter um tempo para surtir efeito, nossos primeiros movimentos são de se arrastar com muita dificuldade. Ao alcançarem o corredor, eles avistam um garoto ruivo que está usando uma roupa preta e uma máscara de gás. Nesse mesmo momento, o garoto começa a voar e as mangas da sua roupa começam a pegar fogo e ele desaparece. E a gente fica... hã? Quando o elevador chega e as portas vão se abrir, uma explosão acontece. Em meio ao fogo, um homem misterioso, todo mundo é misterioso, uma mulher misteriosa, um paciente misterioso, uma criança misteriosa, enfim. Um homem misterioso aparece com o corpo coberto de chamas e já vai pra cima, mas o sistema de incêndio é acionado e o Homem de Fogo desaparece. A injeção termina de fazer efeito, mais lutas e gameplays vão acontecendo até que eles conseguem finalmente fugir em uma ambulância. Mas um helicóptero os ataca e Ismael, que estava de motorista, desmaia. A ambulância capota e Big Boss desmaia. Quando ele acorda, Ismael sumiu. E quando ele sai da ambulância, lá está o garoto flutuante. E nesse momento, uma baleia em chamas sai do chão e acaba engolindo o helicóptero. Lembram lá do Moby Dick, né? Aproveitando a normalidade da situação, o Homem de Fogo aparece mais uma vez, só que agora montado em um Pegasus de fogo, e o garoto vai pra zangada. Pera. Que é isso, velho? Que coisa ridícula. Calma, jovens, tudo tem explicação. Desesperado, Snake começa a correr, e um homem em cima do cavalo aparece e oferece ajuda. Quem é esse homem? Quem é esse Pokémon? Ocelot. Aquele que eu falei em MGS 3. Mas Salgado, Ocelot não era inimigo, mano. Pois é, as coisas mudaram de figura, tá? Nesse momento, Boss teve o mesmo pensamento que vocês. Pô, eu vou fazer com esse cara aí, mas não tinha escolha. E foi. Mais gameplay, mais fuga, e quando tudo passa, Ocelot decide explicar o porquê ele estava ali e o porquê agora ele era amigo de Snake. Ocelot recebeu ordens diretas de Cass para efetuar 2 missões. Resgate Big Boss, ele já tinha feito naquela altura do campeonato, e resgate o próprio Cass, que está sendo feito de refém no Afeganistão. Ele então complementa dizendo que Cass será interrogado e que provavelmente só vai aguentar mais 2 semanas. E nesse exato momento começa o primeiro capítulo do jogo chamado Vingança. No decorrer do caminho até o Afeganistão, Ocelot vai passando para Snake e vai atualizando, né, o que aconteceu nesses 9 anos. Quem retirou o corpo de Snake dos escombros foram alguns soldados que voltavam de missão e acabaram encontrando os destroços do helicóptero. Eles decidiram salvar a vida de Cass e do seu líder. Graças a essa atitude, eles conseguiram enviar Boss para o hospital. Entretanto, eles só conseguiram, pois a Eva acabou colaborando para que tudo isso desse certo. Lembram da Eva? A Eva. É, jovens, aquela do MGS 3. Já falei sobre ela, que tinha aquele rolo todo embolado com o Boss. Após ter sofrido tudo isso, o nome Naked Snake acabou sendo deixado para trás, dando a ele um outro codinome, Punished Venom Snake, aquele que foi punido, mas retornou para efetuar sua vingança. Daí ele recebe o braço biônico todo charmoso. Ocelot já aproveita para informar que o estilhaço na sua cabeça vai ter que acostumar, vai ter que fazer buraco em chapéu, e que ele também pode causar algumas alucinações em certos momentos, podendo achar que coisas sem sentido são reais. Sacaram agora? Ele também entrega para Venom o seu iDroid e binóculo e informa que vai auxiliá-lo por rádio sempre que necessitar. E que ele precisa deixar para trás esses 9 anos para que assim ele possa retornar como o verdadeiro Big Boss. E aí ele joga uma frase muito marcante para fechar tudo. Now go. Let the legend come back to life.
Quando o boss encontra Kaz, ele percebe que ele perdeu um braço e uma perna. Inicialmente nós temos a ideia que isso aconteceu pelo fato da explosão, mas a verdade é nos revelada depois. Venom Snake joga Kaz no seu ombro e pede para que o Pequod venha buscá-los. Chegando com Kaz no Pequod, ambos são transportados para sua nova casa, a Diamond Dogs. Essa escolha de nome de personagens, organizações, visual de personagens, eu expliquei na primeira e segunda parte da saga, quando eu afirmei que Kojima sempre foi muito fã de David Bowie. Mais detalhes, para quem não se lembra, revejam lá depois. Depois de um diálogo, Kaz fala para Venom que a sua proposta de agora é deixar a Mother Base muito maior do que antes, ele não vai descansar até ter sua vingança. Kaz acaba sendo um dos personagens mais irritantes do game, ele se tornou um cara muito amargo, ele é contra um monte de coisa que a gente vai fazer, e Ocelot, pra mim, de um pivete arrogante em MGS3, ele se tornou um cara bem calmo e consciente em Phantom. Bom, e é aí que o jogo toma o seu rumo, jovens, mas antes eu quero explicar o que significa Diamond Dogs, sem ser lá o fato do David Bowie. Diamond, porque diamantes são eternos. Dogs, porque a tropa é composta por verdadeiros cães de guerra, mercenários sem rumo e sem futuro. E é aí que o jogo começa. O tempo de campanha gira em torno de 40 a 45 horas e caso você busque o 100%, esse tempo pode até dobrar. E aqui eu já quero falar sobre o lance das missões repetidas, que foi um fato que fez muita gente reclamar do game e chamar de incompleto, preguiçoso e muito mais. Pois bem, quase toda a história do Phantom Pain acontece durante o capítulo 1, que é composto por 31 missões, e nós resolvemos praticamente tudo, tem seu início, meio, fim e clímax. No capítulo 2, ele seria o capítulo 1 Plus, com mais textos, áudios sobre o que já havíamos jogado, e ele é composto por 19 missões, 13 delas repetições. Para quem não está entendendo o que se passa, aqui no capítulo 2 você faz algumas missões do capítulo 1, mas com dificuldade elevada. E as pessoas que não conseguiam xingavam o jogo e não entendiam por que estava fazendo aquilo. O que muita gente não sabe é que essas missões repetidas são opcionais, para destravar informações e itens. Se você não quer fazer, não tem problema. Lembrando que, pensem com o tio, se vocês forem refazer uma missão usando o mesmo equipamento, o mesmo companheiro e a mesma tática, é óbvio que vai ser idêntica, né? Mas um game como Phantom Pain, que vocês já sabem possui uma caralhada de recursos, se vocês mudarem os equipamentos, o parceiro e a abordagem, filho, a suposta mesma missão não vai ser a mesma. Kojima utilizou o capítulo 2 para fechar tudo quanto é arco que estava faltando. Se vocês buscarem o 100%, são mais de 6 horas de áudio de fitas cassetes, com diálogos, explicações de quase tudo, o máximo de buracos da história foram tapados, mas não todos. Tá, Zangado, eu entendi. Ainda acho esquisito repetir missão, mas eu entendi. E o lance do final verdadeiro? Existe toda uma complexidade quanto a isso. É provável que você tenha achado que zerou e não zerou. Para ir atrás desse final verdadeiro tem todo um esqueminha. Vocês precisam fazer tudo o que for obrigatório até a missão 45 e evoluir todas as plataformas da sua Mother Base pelo menos até o nível 3. Precisa desbloquear a Side Ops número 150 e tem mais. Durante a campanha nós temos algumas decisões a tomar. A primeira delas é se adotamos ou não D-Dog. Se você for um monstro desalmado e abandonar um filhote no meio do deserto sem água e sem comida, ok. Todas as cenas que o envolverem não existirão. E quando você for confrontar a Quiet, quando a vencer, você também terá uma escolha. Mate-a ou leve-a como prisioneira para ser interrogada. Ocelot diz, traga. Kaz diz, mate-a. Se você matar a Quiet, todas as cenas com ela serão removidas. E não vai rolar essa missão, né? E você também precisa chegar no nível máximo de afinidade com ela. Mais pra frente eu falo sobre isso. Cheque se você não está usando o emblema de borboleta para representar o seu exército. Se tiver, troque. Com tudo isso feito, a missão 46, chamada True, Verdade, The Man Who Sold the World, o homem que vendeu o mundo, é liberada. Zangado, não existe uma música com esse nome? Sim, ela toca na abertura do jogo, inclusive até cantei junto no vídeo da primeira hora. Alguns de vocês conhecem ela pelo acústico do Nirvana, na voz do Kurt Cobain, mas essa música é de quem? David Bowie. Bom, jovens, o tio não poderia falar de Phantom Pain sem nem ao menos tocar no assunto mais debatido de todos, o final. Aqui teremos trecho de spoiler. Se você pretende jogar Phantom Pain um dia, ou está jogando nesse exato momento, eu recomendo que avance o vídeo até a parte que eu explico da jogabilidade, certo? E aí só volte aqui para ouvir quando você finalmente terminar, para tirar suas dúvidas ou para confirmar as suas interpretações, certo?
A missão que eu disse, The Man Who Sold the World, começa de um jeito pra lá de esquisito, o que já confundiu muitas pessoas logo de cara. Porque ela repete o início do jogo, só que as coisas estão editadas de forma diferente. É como se tudo fosse um esfrega do Kojima na nossa cara pela desatenção enquanto jogávamos. Pra começar, Kaz pergunta para o médico o que aconteceu com o boss, e com isso o doutor responde que ele está em coma. Logo após isso, Kaz faz a seguinte pergunta: e quanto a ele? E faz um sinal de indicação com a cabeça pra câmera, pra gente. O doutor fala: esse aí, né, ele foi atingido por estilhaços na cabeça. Daí entra a frase do filósofo Friedrich Nietzsche: não existem fatos, apenas interpretações, com a música The Man Who Sold the World tocando ao fundo. A missão vai seguindo exatamente da mesma forma como o prólogo, porém com algumas diferenças. Eu não vou citar todas. Como eu falei, eu não vou spoiler o final inteiro aqui. Eu vou dar ênfase em apenas algumas coisinhas para explicar. Depois de onde deveria ter a customização, o médico mostra o espelho para nós e nele tem um reflexo da nossa pessoa e ele fala a seguinte frase: esse é você da forma que você viveu até hoje. Vou mudar a sua aparência, pois não temos outra opção. Nesse ponto, nós adormecemos e acordamos uns dias depois. O médico tira a atadura, a nossa cara é o rosto do Big Boss. Zangado, eu não tô entendendo onde você quer chegar. Calma. Após isso, o médico dá a foto na nossa mão e nela tem mais um soldado escondido. E esse soldado é justamente o cirurgião que removeu a bomba do intestino da paz. E a face dele é a mesma face que nós tínhamos antes de termos a aparência do Big Boss. Ou seja, Big Boss que jogamos o tempo inteiro não era o verdadeiro. Zangado, que porcaria. Que horrível. Você acha isso genial? Calma. Agora vamos para a cena da ambulância que capota. No prólogo, nós acordamos, Ismael sumiu. Agora dá foco em que aconteceu com Ismael. Ocelote aparece assim que ele acorda. Saem dali, vão até um local e ele entrega um passaporte falso contendo o nome que a gente colocou no início do jogo e a foto do personagem que nós customizamos. Logo em seguida, Ocelote informa que o mundo inteiro quer a cabeça do Big Boss. E quem vai segurar esse rojão é o fantasma dele. Lembram do início do prólogo, da pergunta quem é você? Você está falando consigo mesmo. Eu sou você. Ismael é o Big Boss. Agora vamos aos detalhes, agora tem que interpretar. Uma das características de Snake é que ele é um personagem questionador. Ele nunca para de questionar. Isso do jovem Snake. Esse Big Boss não fala quase nunca. Ocelot e Kaz falam por ele. Fora que a essa altura do campeonato, ele tem dúvidas em que atitude tomar. Kaz e Ocelot tomam atitude por ele. Dizem a ele o que ele tem que fazer. Ele é o Big Boss, mano. Mas alguns de vocês podem argumentar: ele ficou assim porque ele estava lesado por causa dos treinos na cabeça. Beleza. Depois que o game segue e dados aparecem na tela, uma cutscene onde o Big Boss fantasma, né, fica se olhando no espelho, se inicia. Nessa cena, ele é o Big Boss de um lado e o reflexo é quem ele era. Jovens, o protagonista sabia quem ele era. Por isso ele evitava falar muito, para que não desconfiassem. Por isso ele preferia ouvir seus conselheiros do que tomar uma atitude. Ele não podia dar bandeira e entregar o disfarce. As memórias da mente dele, as experiências que ele viveu, tudo isso foi implantado por Ocelot através de hipnose, coisas que ele sabia fazer muito bem. Tipo, quando você perde um membro do seu corpo, tipo um dedo, uma mão, uma perna, dizem que as pessoas ainda sentem coisas naquela região. E as pessoas chamam isso de dor fantasma. O personagem vive a vida de Big Boss e carrega a dor de ser um fantasma, que ele nunca mais vai poder ser quem ele era de verdade. Agora puxem na memória os 2 primeiros vídeos da saga, quando eu falei de Metal Gear 1 e 2, dos simplesinhos em 8 bits. Eles são um dos últimos da saga. Só que eu falei deles primeiro porque era mais fácil de vocês compreenderem, mesmo algumas pessoas não concordando, achando que ficou complicado demais pra entender. Vai fazer o quê, né? Mesmo os joguinhos sendo simples, eles faziam parte da trama principal. Vocês se lembram que em Metal Gear 1, em 8 bits, nós enfrentamos o Big Boss e o matamos? E no final do Metal Gear 2 nós enfrentamos o Big Boss e o matamos? Por se tratar de um jogo em 8 bits, as pessoas tendem a desmerecer qualquer tipo de enredo. Afinal, Bowser sempre volta no Super Mario. O Big Boss voltou, grande coisa, negativo, jovens. Kojima montou tudo isso só para encaixar com seu jogo feito no começo de carreira em 8 bits. 2 Big Boss. Big Boss até então parece ser um herói que se deixou levar pela vingança do que o obrigaram a fazer em MGS3. Mas o que temos em Metal Gear 1 e 2 é um Big Boss vilão, traidor e mercenário. E da onde veio isso?
Como eu falei, a verdade sempre esteve estampada, mas nós nunca percebemos. Vamos a Metal Gear Peace Walker, quando o boss decide montar o seu exército privado pela primeira vez, após a morte da boss. Como ele faz isso? Capturando prisioneiros, persuadindo, na base da violência e lavagem cerebral para que se juntassem à sua causa. Vocês nunca repararam no nível de fanatismo que os soldados têm por ele? O idolatram como se fosse um ser divino. Você dá uma surra num soldado na Mother Base, você espanca o cara, ele levanta e fala, "Thank you, boss." Tipo, o cara agradece, mano. Big Boss nunca teve interesse no fim da Guerra Fria. Seu verdadeiro interesse é ganhar dinheiro. Ele não criou um exército que lutaria pelo lado do bem ou do mal. Ele criou um exército que lutaria do lado de quem pagasse mais. Você viveu na pele de um personagem pensando o tempo inteiro que ele, do nada, ele ia virar a cabeça e se tornar mal. Quando na realidade, desde o que houve com a Boss e o que os Estados Unidos fez com ele desistiu não só do seu país, mas das pessoas. Big Boss nunca esteve preocupado com desarmamento nuclear. Afinal, ele cria um Metal Gear e coloca dentro da sua base. Guerra igual a dinheiro, dinheiro igual a poder, poder igual a fama. Big Boss sempre quis ser reconhecido. Ele preferiu muito mais usar os outros do que ser usado, pois querendo ou não, ele foi usado pelos americanos e descartado logo em seguida. Cada soldado da Mother Base tem a sua história. Será que eles têm família, filho, alguém que os ama, uma vida inteira pela frente? Não importa mais, pois a única coisa que sobrou pra eles é a Diamond Dogs e Big Boss. O que o Boss fez, jovens, foi algo tão grave que os frutos dessa árvore maligna que ele plantou serão colhidos em Metal Gear Solid 4, que eu vou falar futuramente. The Man Who Sold the World, o homem que vendeu o mundo. Boss vendeu a imagem de uma coisa, enquanto na realidade ele era totalmente oposto a isso. Mas assim, jovens, não existem fatos, e sim interpretações. Todo vilão é vilão por um motivo ou por vários motivos. Mas no ponto de vista do vilão, ele jamais é o vilão. Ele é um mocinho. A não ser o Coringa. O Coringa é sempre o Coringa. Boss, em Metal Gear Solid 3, era tomado pela inocência. Em Peace Walker, ele ainda estava confuso, porque Paz e Chico ainda manifestavam o que sobrou de bondade nele. Em Phantom Pain, depois daquele incidente do helicóptero, acabou, filho. O ódio dominou. Mas ainda existem buracos, Zangado. Como que a Diamond Dog se tornou Outer Heaven? Pois é, não existem fatos, apenas interpretações. Kojima adotou essa postura. É como um filme que deixa uma brecha. Tá, Zangado, e o carinha lá do cabelo ruivo que voa, mano? Aquele é o Psycho Mantis. Ah, Zangado, quer dizer que ele cresceu junto com o Liquid, vocês também vão conhecê-lo na próxima parte. Já jogo aqui que ele é o irmão gêmeo do Solid, tá? Só que mais sisudo e malvadinho. Enfim, a Konami não atrapalhou no desenvolvimento do jogo, mas a grana estava curta e estava difícil conseguir bancar o Kojima e seu estúdio. Depois que a música que toca no final do jogo acaba, o boss vira a fita e coloca para tocar a Operação Intrude N312. Lembram dela? Eu falei nas primeiras partes, é a missão da qual Grey Fox foi mandado para resolver a situação e aí é capturado. Solid é enviado na Operation Intruder N313, indo para Metal Gear 1, 8 bits. Só mais uma coisinha. Sempre se deu a entender que teria um capítulo 3, o que fez muitas pessoas perderem tanto tempo quanto os fãs de Resident Evil perderam tempo tentando enfiar aquele dedo em algum lugar. Existem várias teorias e insinuações de produtores desse algo a mais, desse capítulo 3, mas até o momento, nada. Todos os fatos, jovens, são coerentes, mas eles não são somente fatos, e sim interpretações. Você pode interpretar de uma forma totalmente diferente. Você tá errado? Não. Eu tô errado? Não. E agora vamos para o gameplay, que é a parte 9, né? Só que agora ajustada. Eu disse na parte 8 que agora iria explicar a jogabilidade, lembram? Então, como ambos são, digamos, idênticos, com o diferencial que Phantom tem mais conteúdo por motivos óbvios, hoje vamos explicar a jogabilidade dos dois para encerrar esse assunto. Metal Gear 5 reciclou muitos recursos dos seus antecessores, reciclou e aprimorou, e isso funcionou, cara, muito bem. Só para refrescar a mente de vocês, nós podemos andar, correr, andar abaixado, se arrastar, mergulhar no ar, pular obstáculos, arrebentar os caras no CQC, mirar e atirar. Esse mergulhar no ar eu acho sensacional, porque dá uma sensação de fuga, dá uma sensação de guerra, tipo os caras jogam granada em você, você vem correndo e salta, parece filme, mano. Já vai se arrastando ainda. Podemos pilotar veículos como tanques, carros, caminhões, apenas veículos terrestres, esse que já é um recurso que se aplica a Ground e Phantom. Agora, as coisas que estavam presentes nos seus antecessores que eu citei nas partes anteriores, como timing de alerta, que ficava no topo da tela, caça de animais e frutas, sistema médico, porcentagem de camuflagem, carregar 500 milhões de armas ao mesmo tempo, tudo isso foi
removido. Todos os outros recursos evoluíram de uma forma considerável. Eu vou falar cada um deles. Uma das poucas coisas que estavam em MGS3 e foi um recurso mantido foi a coleta de plantas. Essa aqui em Phantom Pain serve justamente para efetuar a criação de granadas de gás, tranquilizantes mais fortes para as armas e por aí vai. O CQC, combate a curta distância, foi amplamente aprimorado, as sequências de golpes, o interrogatório, a rendição, tudo isso evoluiu de forma imersiva. Coisas como render os soldados de frente, pegar eles desprevenidos, apontar a arma e rendê-los. Usar uma sequência de golpes e no meio dessa sequência você toma o fuzil do inimigo e o rende com a própria arma. Não existe mais a necessidade de você ir atrás do cara, apontar a arma e gritar freeze para o inimigo pegar e se render. É só chegar de mansinho na maciota atrás com a arma já apontada e quando o boss estiver próximo ele fala, mãos pra cima. E o inimigo vai se render. O que te dá uma variedade muito grande de formas que você pode render um mesmo alvo. Quanto ao stealth, em Ground Zeroes e Phantom Pain, foi implantado o sistema que o tio chama de desconfiômetro. Eu já falei tantas vezes que dispensa explicar. Modo reflexo. É um bullet time, clássico tempo de bala, ou seja, as coisas ficaram em câmera lenta. E essa câmera lenta irá servir justamente para você ter um tempinho para tomar alguma atitude. Seja ela para matar um NPC que você viu, correr para cima dele e arrebentar a cara dele e por aí vai. Lembrando que, caso você queira dificultar as coisas, você pode desativar essa opção no menu. Arsenal. Os itens e armamentos que estão presentes em Ground Zero são extremamente limitados, é porque ele é curtinho. E é justamente com esses recursos simples e limitados que começamos essa explicação. Apesar dos pesares, Ground Zeroes conta com algumas missões secundárias também para aumentar a vida útil desse game, já que a sua missão principal dura aí 45 minutos a 1 hora em uma primeira jogada. Eu falei isso no vídeo anterior. Essas missões são baseadas em destrua as artilharias antiaéreas, mate soldados, salve um agente de inteligência que está em fuga. Essa última que eu citei é muito legal, pois na verdade esse agente especial que a gente vai resgatar é o próprio Kojima Senpai. Entretanto, existem duas missões em especial que estão presentes em Ground Zero que eu gostaria de ressaltar. A primeira delas é a Déjà Vu. Essa missão consiste em você recriar as cenas de MGS1, coisas do tipo jogar granada dentro de um tanque de guerra, cena que é referência à batalha contra o Vulcan Raven, enquanto ele pilotava o tanque de guerra, um dos chefes de MGS1, e por aí vai. E a segunda é a Jamais Vu. Essa missão nós jogamos com Raiden, e ao invés dele usar a espada, ele usa um fuzil para eliminar os chamados Snatchers, invasores, que é basicamente os invasores de corpos, né? Peraí, Zangado, Snatchers? Pelo que eu tô lembrado, Snatcher é o nome daquele jogo que o Kojima lançou, você mostrou gameplay, falou sobre ele, nas primeiras partes. Exatamente. Ambas essas missões são cheias de easter eggs e conteúdos especiais. E se você é fã de longa data de Metal Gear, é recomendável que você jogue essas missões porque elas são muito legais, cara. Só uma observação, os reféns resgatados nas missões podem ser upados em Ground Zeroes e baixados em Phantom Pain para serem usados como soldados na Mother Base. E agora, vamos para Phantom Pain. O primeiro item que será citado é justamente o que mais chamou a atenção no anúncio do jogo, o seu mundo aberto. Phantom Pain é um título que traz dois mapas, Cabul, Afeganistão, e a fronteira do Angola, o Zaire. Cabul é um ambiente que tem 9,9 km² disponíveis para exploração, e isso já dá para puxar uma ponta e falar sobre a ambientação, que é lindíssima e detalhada. Só que para algumas pessoas ela tem um defeito, ela seria morta. Como assim? Phantom Pain funciona no seguinte esquema. Tem lá um mapa, o mapa tem as estradas. Nessas estradas tem os postos menores, que são conhecidos como os postos de guarda, e pelo mapa encontramos bases maiores com diferentes funções, aeroportos, refinarias, bases militares soviéticas. E essas bases têm vários tamanhos, com diferentes arquiteturas e pontos de infiltração, deixando aquela variedade de gameplay muito alta. No meio desses caminhos você encontra animais, em pouca quantidade, mas encontra. E fora isso você encontra areia, 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 lama, lama, lama. A desculpa que o jogo apresenta para a ausência de vida e de animais é que a área havia sofrido uma evacuação de animais e civis. O que a gente está vendo ali é o que sobrou, é o que ficou para trás.
Se você tranquilizar esses animais e usar eles no sistema de Fulton, você irá receber uma pequena quantidade de dinheiro como agradecimento, fora que você começará a construir um santuário animal na Mother Base, que será totalmente financiado por uma ONG. Como eu detesto matar animais em games, que era uma coisa que rolava em MGS3, eu não senti falta disso não. Antes de cada operação, você pode customizar o seu equipamento, parceiro e veículo que vai levar para a missão. Phantom Pain, além de contar com um imenso e variado arsenal, o qual você pode customizar suas armas, trocar cano de fuzil, silenciador, mira, suporte, blá blá blá, ele te dá a liberdade para agir como Snake ou para agir como Rambo. Você pode botar uma faca na boca, tirar a camisa, pegar uma metralha e sair pipocando geral. Da mesma forma que você pode pegar uma pistolinha silenciada e de mansinho, tranquilizando os caras, metendo futãozinho maroto, pegando os reféns, capturando a base. Eu sei que Metal Gear é um game de espionagem, praticamente o pai de todos os jogos stealth, como já vimos lá nas primeiras partes. Kojima foi um visionário genial, mas se vocês repararem bem, não importa qual seja a sua escolha, a mecânica que você escolher se desenrola muito bem. São muitos recursos de gameplay. Eu já falei várias vezes isso. E quando eu digo muitos, alguns de vocês ainda não vão entender, é sério. Você conversa com alguém que também zerou Metal Gear, e um fala pro outro coisas que o outro não fez. Tipo, meu Deus, dá pra fazer isso? Dá, velho. No jogo nós temos os chamados buddies, ou parceiros, como eu falei lá no início, falando de Dog e da Quiet. Cada parceiro nosso apresenta um nível de afinidade, olha aí o nível de afinidade. Seja ele humano ou animal, e esse nível de amizade serve para destravar novas habilidades desse parceiro. Para você aumentar esse level, você deve jogar com aquele companheiro, de vez em quando, e você pode diminuir o mesmo se você o atacá-lo, mesmo que sem querer. Os seus companheiros te auxiliam muito na missão, e eu vou citar eles agora, começando pelo The Horse. É o nosso cavalinho, que é o primeiro buddy disponível, e nós inclusive começamos a primeira missão montados nele. Esse cavalo vai servir para uma mobilização mais rápida e fácil. Quando estamos montados em The Horse, nós podemos cavalgar devagar e rápido, atirar de cima dele, se pendurar nas laterais para esconder. E nós podemos também efetuar as seguintes ações: chamá-lo por um assobio, mandá-lo se afastar, para ele não correr perigo, e mandá-lo cagar. Sim, você pode mandar ele cagar. E esse cocô serve para causar acidentes no meio da estrada. Eu não tô zoando, cara. Às vezes no meio da estrada os inimigos passam de caminhonete, caminhão, indo de um posto para outro. Se eles vierem em alta velocidade e passarem por cima desse cocô, tem risco de capotar, de bater. Aí você vai lá e fulta o carro e os caras. Pois é, Kojima usa até merda como recurso de gameplay. Vale ressaltar que cada parceiro tem suas devidas customizações, colocar colete à prova de bala, trocar a cor do cavalo, colocar umas skins absurdas e por aí vai. The Dog. Esse bichinho bonitinho, fofinho, caolho é encontrado durante uma das missões, ainda filhote. Se você o levá-lo para a base, ou o Celote disse que vai treiná-lo para que quando ele cresça, ele possa ir nas missões junto com você. Você não pode usar ele de cara, obviamente, então você deve ir jogando o game normalmente e ir visitando a Mother Base para ver ele também, para liberar alguns acontecimentos. E uma hora ou outra, ele vai crescer. Visitar a Mother Base é essencial. Eu costumava visitar a cada missão feita, porque há muitas cenas extras que vocês têm que ver. O seu recurso principal é o olfato. Quando o D-Dog estiver em missão com você, ele vai começar a reconhecer as coisas que estiverem ao redor. Ele vai marcar para você plantas, armas, soldados inimigos, animais, containers. Isso auxilia muito e te evita muita dor de cabeça também. Os comandos para ele são chamá-lo, mandá-lo esperar, latir, que serve para chamar a atenção e causar uma distração, atacar, e aí entra um fator importante. Se ele estiver com equipamento de ataque, ele vai sacar uma faca e vai matar o inimigo. Caso seja de atordoamento, ele pega um bastão para isso. Se o equipamento for de captura, ele vai usar o Fulton nos inimigos que estiverem atordoados, desmaiados e feridos, para você não ter que ficar lá catando defunto. Entre aspas, né? E falando em Fulton, o tio vai aproveitar para ressaltar uma coisa. Em Peace Walker, a gente podia fultar o inimigo até mesmo debaixo de um tanque de guerra, que ele simplesmente vai pegar e atravessar tudo e dane-se a física. Agora, esse elemento foi corrigido. Se tiver qualquer obstrução em cima, não vai funcionar. The Walker. Esse robozinho é bem legal. Ele foi construído por Huey, e o mesmo possui a vantagem de se mover rapidamente em stealth. Você pode personalizá-lo com pistolas, tranquilizantes. Podemos colocar uma lâmina na mão dele, lança-foguete, metralhadora, blindagem. Damos comandos para ele vir e se esconder. Por mais que ele seja um robô eficiente, ele não se vira sozinho. Ele não tem uma IA consciente. E por último, a nossa melhor parceira,
Ela que acabou virando um símbolo sexual no mundo dos games, eu não tô exagerando, tô falando sério, velho. Mexeu com a S2 de muito jovem gafanhoto, viu? Que é a Sniper Quiet. Eu já falei sobre ela algumas coisas na parte 3 da saga. A sua história é um dos grandes mistérios do jogo. Ela é uma excelente sniper, uma excelente companheira, uma excelente suporte. E eu digo excelente pelo seguinte: ela tem a habilidade de correr meio que se teletransportando, o que faz com que ela se mova rapidamente para qualquer lugar. Fora que se tiver qualquer inimigo no caminho, ela patrola, filho. Suas ações são efetuadas através de comandos. Toda e qualquer ação que ela vai tomar em relação à locomoção e ponto de disparo terá de ser passado um comando através do iDroid. Os comandos que ela pode receber são reconhecimento, ela sai na frente do ponto e marca tudinho para você. Ponto de disparo ou ponto de sniper, ela vai se situar no melhor local possível, e ela fica oscilando caso ela seja descoberta ou atirem nela. Mirar, onde você vai olhar para um alvo com um fuzil ou com um binóculo, ela vai mirar também, você pode mandar ela disparar em seguida. Cobertura, todo mundo que te ameaçar, ela vai passar e atire nisso. Esse comando é sem comentários, funciona assim: você dá esse comando, aí você joga uma granada no ar e com isso ela dispara na granada, que vai ricochetear e acertar algum alvo próximo. É simplesmente sensacional. Outro detalhe, conforme ela vai se movendo pelo mapa, ela deixa recursos jogados no chão para você pegar depois. Uma outra coisa é que sempre para nos deslocarmos para alguma missão, vamos de Pequod. E ele funciona como um lobby praticamente. E conforme avançamos na história, ele vai sendo decorado com fotografias, com documentos. Nesses momentos dentro do Pequod, se a Quiet for a nossa parceira, veremos ela sentada ali na frente. E ela volta e meia vai olhar para o boss, sempre de um jeito sedutor, inclusive ela se inclina para ele. A Zangada, ela tem segundas intenções com o boss? Me diz você, o que você acha? E agora que falamos dos parceiros, vamos falar dos recursos. Por exemplo, o antebraço mecânico. A sua versão original, quando equipada, se você sai correndo e dá um soco no inimigo, ele é nocauteado. Agora, com os upgrades, você tem algumas opções de braço, como por exemplo o Rocket Punch, que adiciona uma turbina jato para o braço. Você dispara como se fosse um foguete. Stun Arm, que é um braço de choque, entre outras coisas também. As caixas de papelão. Agora nós podemos efetuar muito mais coisas com as caixas, ao invés de apenas nos escondermos. Podemos ficar de pé com elas, com isso damos o comando de apontar a arma. Snake então abre a tampa da caixa e saca o fuzil na mesma hora. Se corrermos e nos jogarmos, vamos sair deslizando e atropelando todo mundo, o que é bem legal para deslizar morros de areia. Podemos render soldados quando eles chegarem perto, nós apontamos a arma e ele vai se render. Fora que temos a opção de colocar posters na caixa. E quando ficamos em pé, esses posters podem chamar a atenção dos soldados, tipo uma mulher seminua, que faz o soldado ficar desconcentrado. Você pode se passar por uma caixa de recursos e ser transportado e infiltrado dentro de uma base. Num caminhão inimigo, eles acham que você é uma caixa normal e vão te levar. Existem missões secundárias de soldados errantes, onde você tem que reencontrar, digamos assim, soldados que serviram a Mother Base há 9 anos atrás. E eu só estou citando eles aqui porque a gente pode abordá-los de várias maneiras. Você pode usar uma caixa para se aproximar e quando eles vêm e olham pelo buraquinho da caixa, eles dizem, boss? Tipo, eles te reconhecem, cara. Sobre o iDroid, é sem dúvida um dos recursos mais importantes do nosso gameplay. Com ele nós podemos marcar pontos no mapa, efetuar os pedidos de itens, podemos trocar de equipamento no meio do gameplay, eles chegam a ser lançados por paraquedas. Temos a opção de pedir bombardeio de explosivo, gás, granada de fumaça para atordoar uma área. Só que aí você abre mão do ranking S fazendo isso, que é a sua classificação quando termina a missão. Podemos mandar soldados para as missões de expedição, porém aquele elemento de simulador do Peace Walker foi removido. Selecionamos missões primárias e secundárias. Podemos colocar músicas para tocar. Fora que no PC nós podemos colocar faixas personalizadas. A trilha sonora do Ground Zeroes e Phantom Pain é maravilhosa, como todos os jogos da saga, velho. A dublagem também é. As músicas temas vocês já ouviram e viram nos trailers, que eu geralmente começo esses vídeos. The Man Who Sold the World, Sins of the Father, uma mais poderosa que a outra. O nosso iDroid, nós recebemos todas as informações de inteligência do local, seja de movimentação inimiga, de itens de proximidade. Tudo isso nós recebemos. A ala de inteligência é algo que foi valorizado demais. Detalhes de mudança climática, quando vai ter tempestade de areia, quando a tempestade vai acalmar, que horas são, se vai escurecer. O iDroid também tem um isqueiro que serve para acender o nosso Phantom Cigar. O Phantom Cigar
é um charuto que quando fumamos o tempo passa, e isso afeta muito o nosso gameplay, pois o horário em que executamos as missões afetam diretamente a inteligência artificial. Como assim? A IA ela é muito bem desenvolvida se vocês relevarem o lance das piadas que tem no jogo de vez em quando, porque ela se adapta à sua maneira de gameplay. Se você é um jogador muito habilidoso, você vai passar o começo do jogo sem dificuldade. Você vai lá, mata ou captura, usa o sistema de Fulton, e quando você elimina todos os soldados, o iDroid vai falar, local capturado. E falando em voz, quem dubla o iDroid é a Donna Burke. Esta que é uma cantora australiana que também atua como dubladora em animes, documentários e jogos, além de Phantom Pain e Ground Zeroes, ela trabalhou com Silent Hill, Dino Crisis, entre outros. Inclusive, ela é responsável por cantar as músicas temas originais de Peace Walker e Phantom Pain. Pô, Zangado, beleza, tá, você começou a falar de umas coisas nada a ver aí, mano. E a IA que se adapta? Tá, foi mal. Vamos supor que você acerta muito tiro na cabeça. Com o passar do tempo, os inimigos vão usar capacete. Você atira muito no peitoral dos caras, eles vão passar a usar colete. Caso a porradaria esteja comendo solto e você tá na merda, você pode dar um toque no helicóptero para ele vir pipocar geral. Você pode atualizar o armamento do helicóptero, da mesma forma que você pode atualizar o armamento dos parceiros. Você pode vir de mansinho nas costas de um NPC, plantar uma C4, deixar ele se aproximar dos demais e estourar. As invasões às bases de Phantom funcionam assim. Lembra que em MGS3 você tinha a opção de destruir o rádio que ficava pendurado nos inimigos? Isso foi substituído por algo muito melhor, que é atacar direto a inteligência inimiga. Você pode invadir uma base e sentar a bala nas torres de comunicação e no sistema de rádio. Tá de noite, você pode apertar o botão e desativar todo o sistema de energia, ou botar uma C4 mesmo, deixar tudo no escuro. Porém, os NPCs no futuro, como a IA se adapta, vão passar a usar lanterna, visões noturnas, eles ficam espertos. Caso você queira evitar barulho, você pode usar uma das armas mais úteis do gameplay, a pistola d'água. Não tô zoando. Se você pegar essa pistola d'água e dar uns jatos d'água num gerador de energia, ele vai queimar e eles não vão desconfiar que é um ataque. Fora que você pode usar a mesma arma para render um soldado. Você espirra na cara dele, dá uma atordoada, parte pro CQC. Mother Base. Agora nós podemos pessoalmente efetuar visitas à nossa base, o que aumenta a moral dos nossos soldados. E para que serve isso? Se a moral dos soldados estiver baixa, eles terão o seu life, nível de combate elevados. Se a moral dos soldados estiver alta, eles terão o seu HP, nível de combate elevados. Ou seja, eles terão prazer em defender a Mother Base. Porque sim, ela será atacada eventualmente. Caso a moral deles esteja baixa, os soldados podem desertar e abandonar Diamond Dogs. Se você não cuidar dos seus soldados direito, você terá problemas com eles. Estresse pós-traumático, se suicidando por causa disso. Lembra que em Peace Walker, aquele esquema que você tinha lá de staff, distribuir os soldados para as áreas que eles se adaptam melhor? Agora quem resolve tudo para você é o CAS. Aí você economiza tempo, mas caso você queira você mesmo ir lá mexer, pode. Um outro quesito é que as plataformas lotam de forma rápida, e com isso você deve construir novas plataformas para expandir a sua Mother Base. Quando você visita lá no começo, ela é pequenininha, mas com o tempo você vai precisar de um carro ou até mesmo seu helicóptero para poder ir de uma ponta na outra. Temos a opção de mudar de cor, efetuar pequenas customizações, nada muito complexo. Você pode construir até 4 plataformas de cada unidade, RD, Medical Bay, por aí vai. Na construção dessas bases é requisitado um novo recurso que está presente no jogo chamado de PMB, Produto Militar Bruto. Estes que são combustível, materiais biológicos, metais comuns, secundários, preciosos, coletando pequenas maletas que ficam nas bases e fultando containers de matérias, que também ficam nas bases inimigas. Cada soldado tem a sua habilidade especial, e uma das principais são os tradutores. Tradutor serve para que você possa compreender o que os soldados inimigos estão falando. Sem tradutor, sem tradução. Sem tradução, sem entendimento da história. Fora os tradutores, nós temos os soldados encrenqueiros, que geralmente são os mais habilidosos, mais cabeça quente, né? Eles mandam outros soldados para a enfermaria. Uma solução para isso é usar soldados que tenham habilidade em diplomacia. Cada soldado diplomata anula um soldado encrenqueiro. Aí você pode manter uma paz ali na Mother Base. Para destravarmos customização de armas, nós precisamos capturar os soldados que contêm habilidade de armeiro. E como que funcionam as missões? É o seguinte, nós temos lá uma missão e escolhemos. Perto da região do objetivo tem as landing zones, que estão os pontos de repouso, onde o helicóptero vai descer. Para destravar novas landing zones, você precisa destruir radares aéreos de bases inimigas. A periculosidade de cada landing zone é definida por cores. Sobre os upgrades do helicóptero, que eu citei lá atrás, tem um que eu não falei ainda, que é colocar uns alto-falantes para tocar umas músicas bem altas que vão causar estresse e confusão nos inimigos. FOB,
siglas que traduzidas significam Base Operacional Direta. Esse sistema é bastante curioso e diferente. Ele foca em fazer com que você construa uma Mother Base online, essa que vai servir para extrair mais recursos em um melhor nível de suporte e também um melhor nível de combate, tecnologia, desenvolvimento de itens. Porém, o que mais chama a atenção não é isso, e sim o seu sistema de proteção e invasão de bases. Os soldados que passeiam na Mother Base do modo FOB, alguns deles são os que trabalham naquela plataforma e outros que fazem parte da unidade de segurança. Soldados, veículos capturados, armas estáticas as quais você capturou, recursos, tudo, cara, absolutamente tudo pode ser capturado pelos seus adversários. O gameplay do sistema de invasão de bases funciona assim. Você tem uma opção no iDroid que vai te levar para o tal modo. Quando selecionado, uma lista vai aparecer com o nome e ranking do jogador e seus recursos. Quanto maior o ranking, mais difícil para invadir, óbvio. Bom, selecionou a base. Você selecionará a plataforma que vai invadir e o local que o helicóptero vai deixar você. Eu recomendo que invadam a plataforma que contém os recursos que você necessita. Selecionada a plataforma, você vai desembarcar e terá um tempo X para capturar o que você precisa para alcançar o seu objetivo, que no caso é o centro daquela plataforma. Quando você captura o que quer capturar e chega no centro do comando, você recebe uma série de bônus. Quanto à dificuldade para isso, ela cresce de uma forma grande, pois além dos soldados que você tem que lidar, que são tão bons quanto você, apesar de serem IAs, a partir do momento que você é descoberto no local, o alarme toca e o jogador que é dono daquela FOB será avisado. Ah, Zangado, mas e se o cara estiver offline? Aí entra um outro detalhe, que é o sistema de aliados. Você pode fazer alianças com outros jogadores, que podem defender a Mother Base por você. Por isso, eu recomendo que vocês não invadam fazendo muito barulho. Tenham calma, tenham paciência, stealth. Para melhorar a defesa da sua FOB, você tem a opção de colocar lasers, detectores de movimento, câmeras de segurança, drones e por aí vai. Você pode personalizar aonde eles vão ficar, tudo é bem variado e legal de se mexer. Além disso, você também pode desenvolver os armamentos que a sua equipe de segurança vai usar. Praticamente tudo no FOB pode ser alterado para o seu gosto. E para finalizarmos aqui, esse modo traz outra opção bem engraçada, que é justamente você poder fultar o cara que invadiu a sua base. Se você fazer isso, você ganha muito mais pontos do que matando ele, o que sem dúvida é algo extremamente legal e humilhante para o invasor. A moeda do modo online se chama MB Coin, e a construção da primeira plataforma do modo FOB é gratuita, e as demais são pagas através de recursos e MB. Porém, para adquirir os MB com dinheiro de verdade é algo totalmente opcional, pois todo dia, quando você loga para jogar MG5, você ganha uma quantidade de MB de presente da Konami como agradecimento de jogar o game para sua dedicação a ele, o que torna a compra de MBs algo opcional. Além de nós termos todos esses recursos e toda essa matéria customizável presente no nosso gameplay, nós temos as missões de expedição online, que correm também em tempo real. Os bugs são poucos, tá? É mais cavalo, cachorro ficando preso em uma pedra, item flicando ou tendo um delayzinho de render que nem chega a ser bug, delay de render, né? A otimização para as plataformas é exemplar. Metal Gear The Phantom Pain teve média de 9.1 nas reviews mundiais. Algumas fontes dizem que o jogo vendeu 5 milhões e 100 mil unidades. Outras fontes dizem que o jogo vendeu aproximadamente 8 milhões de unidades, que eu considero mais merecido 8 do que 5, pela qualidade absurda que o jogo possui, ainda mais nos dias de hoje, né? E bom, jovens, então é isso. Espero que vocês tenham gostado, esqueça de avaliar, se possível comentar. E se gostou e não está no canal, se inscreve aí. Grande abraço a todos vocês, tudo de melhor sempre. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado a todos os inscritos que ajudaram na produção desse vídeo, porque literalmente eu levei só um dia e meio para poder fazer isso aqui, porque eu tinha que envolver a parte 9 para ser refeita. Eu tô virado, não dormi. Eu tô terminando agora, algumas horas antes do vídeo estar pro ar. Eu ainda estou fazendo o dia que ele vai ser postado. Agradeço também o apoio da página Metal Gear Legacy para a correção da parte 9, certo? Beleza, então, valeu, falou e até mais.